Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje vamos de CYCR11 e o Cirela Creta. A gente vai dar uma olhada nesse que é seu último relatório, tirar todas as dúvidas, ver as expectativas futuras, o que é que dá para esperar desse fundo, questão de taxas médias, riscos, tudo sobre ele nesse último relatório gerencial. Inclusive, ele está sendo negociado aos R$ 8, né? E a última distribuição foi 10 centavos por cota, que dá um yield bem considerável, inclusive já considerando o valor atual, um pouco acima disso, já que é os R$ 8,07. Também o deságio, né, na cota de mercado, o sobre VP já indica que 13% de queda em relação ao patrimonial. O fundo tem um número de cotistas relativamente pequeno, por volta de 19 mil cotistas, e a última distribuição a gente já viu. Ele vai falar aqui das integralizações, teve 6 milhões, né? Teve algumas aquisições, a gente vai dar uma olhada nisso mais à frente. Ele também comprou cotas de outros fundos imobiliários, né, aproveitando esse cenário atual dos fundos lá com preços mínimos, né? Essa operação que ela adquiriu foi CDI mais 4,5, mas a gente vai ver isso no detalhe mais à frente, até porque teve mais negociações do que isso. Avançando, ele vai falar da questão da última distribuição, pegando a média, né? A média da distribuição do fundo é de R$ 1,08 por cota, considerando ser um fundo base 100, porém o fundo é base 10. Então isso aqui daria 10 centavos, quase 11 centavos por cota, considerando a média do fundo lá desde 2021, ou seja, é um fundo que tem uma entrega relativamente alta, né? A gente pegando ali pelo valor patrimonial e pegando o histórico, ok? Vai também falar de algumas amortizações, a gente vai já olhar essas amortizações no detalhe nessas operações, ok? Aqui à frente a gente tem a questão da patrimônio alocado, né? 81% atualmente de patrimônio alocado, ou seja, ele tem um caixa relativamente alto, né? Se a gente fizer a conta aqui, vai dar quase 20% de caixa, e no momento onde a gente tem fundos imobiliários a preço lá embaixo, né? Se bem que a gente já conversou sobre isso aqui em alguns fundos, às vezes, né? Muita gente não gosta de fundos imobiliários comprando cotas de outros fundos, né? Mas a gente está tendo uma janela, uma baita janela, né, de oportunidade de preços lá embaixo, né? Então o fundo pode usar o caixa atual para comprar cotas ou simplesmente comprar ativos, né, a preços bem descontados, comprar operações a preços bem descontados, que aí darão uma potencializada na distribuição, e é justamente isso que ele fala quando ele fala da distribuição dos próximos meses, né? Que ele prevê um aumento nessa expectativa dos dividendos, né? Isso proveniente, né, do caixa que vem sendo alocado, e a taxa média dos investimentos tem crescido, né? O cenário macroeconômico faz com que essas operações sejam desvalorizadas e isso automaticamente turbina essa rentabilidade. Então, quem tem caixa nesse momento está no melhor dos mundos, né? Então, o fundo tem muito caixa, pode ser uma baita oportunidade para esse fundo subir ainda mais a questão da distribuição e aproveitar esse cenário nesse momento. De taxas, a gente tem, comparando com outros fundos, uma taxa até que dentro da média, né, de 1% sobre o PL, e de performance a gente tem 20% do QCD, a inflação mais a média do INB5 mais 1%, ou seja, também são taxas bem interessantes. Normalmente a gente vê alguns fundos com taxa média de PCA mais a média do INB5 só. Ele ainda tem mais 1% em cima, né, que aí ultrapassando isso, o que ultrapassar tudo isso é que seria 20% de taxa de performance, o que diminui um pouco o custo em cima do resultado, e aí sobra o que fica, então vai para os dividendos, né? A questão do patrimônio é bem pequena, né? Por volta de R$ 341 milhões. Temos um portfólio com 27 CRIs, né? Fundos imobiliários, também tem operações de incorporações, a gente vai já dar uma olhada nisso também. O número de cotistas aqui está até menor do que lá no Status Invest, por volta de 19 mil cotistas, lá estava 19.200, né? E o percentual alocado, aproximadamente, né, 19% de caixa aí o fundo tem. Aqui, o mês de janeiro na DRE, teve um resultado abaixo do que ele distribuiu. Ele não vai falar exatamente o que é que ele tem de reserva, porém nós temos aqui o desde novembro, né, que foi de onde o fundo começou. Então, né, então a gente consegue fazer a conta. Se você fizer a conta, logicamente vai dar negativo, porque a distribuição foi maior do que o resultado. Então, leva a entender que ele não tem reserva atualmente, né? Aqui a gente vê o valor médio distribuído, foi os 10,8 centavos, arredondou os 11. De reserva, então, seguimos com o pensamento do que ele não tem nada, né, até porque está negativo aqui. Estaria até negativo, né? Teria que repor esse valor. Aqui a gente tem valor de tabelinha de sensibilidade, né? A dele é diferente, ele coloca um gráfico. Quando a gente vê aqui de 8,50 a R$ 8, tem uma taxa interna de retorno esperada de 19,08 a 20,38, que é uma taxa bem alta. Até o fechamento aqui do relatório estava 7,78, ele subiu um pouco, está 8 e pouco, né? Vai estar inclusive mais próximo aqui dos 20%. Okay? Aqui a gente já tem questão de distribuição histórica, né? Desde 2021. O gráfico já está bem espremido, né? Porque está pegando todo o período. A gente vê aqui ele vinha distribuindo 90, 95 e subiu agora para R$ 1. A gente vê as expectativas que ele tem aí de subir conforme essas novas alocações que ele for fazendo, né? Com essas taxas médias mais altas. Questão de reserva a gente não viu muito, ele não coloca lá, mas a gente calculou ali seria zerado, então, a reserva do fundo atualmente.
Para os próximos meses, eu vou palpitar aí que ele continue nesses patamares de 95 centavos, R$ 1, tendo em vista essa inflação alta. Claro, daqui a 2 meses vai pegar a inflação de janeiro, que foi baixa, então pode ter uma redução e depois subir novamente com a inflação esperada para fevereiro. Então, eu vou chutar que ele continue nesses patamares aí de 95, R$ 1. E apesar dele ter falado que tem a expectativa de subir, mas é conforme ele for comprando essas operações forem entrando no portfólio, talvez aí já não tão curtíssimo prazo agora, mas um curto prazo é um pouco de meses à frente, né? Conforme ele for adquirindo, essas taxas médias forem subindo, aí esse dividendo tende a subir com isso, né? Aqui a gente tem questão de rentabilidade, está bem acima dos demais comparativos, né? Questão do CDI, do IFIX, da inflação. A gente vê ele aqui, tá graficamente, né? A gente vê ele lá na frente, teria um retorno aí de 165% do CDI. Aqui as movimentações, né? Teve aquisição, integralização que a gente viu lá, CDI 4,5, aquisição de 2,6 milhões de reais em cotas de FIIs, a gente vai olhar esses FIIs. Teve 2 amortizações, totalizando os 4,5 milhões voltando para o fundo. Aqui a listagem das operações, até aproveitar para fazer um convite rápido aqui, antes que eu esqueça, convidar você a ser membro aqui do canal por R$ 4,99. Você vai ter acesso aos vídeos exclusivos do canal. Inclusive tem vídeo aí falando sobre as expectativas dos fundos imobiliários para os próximos meses, né? Questão de cota, questão de dividendo, questão de macroeconomia. Isso vai potencializar muito o seu desenvolvimento dos fundos imobiliários, né? E é um valor irrisório, né? R$ 4,99, sendo que você vai ter acesso, além disso, a questão de vídeos antecipados ao canal, que você vai se posicionar mais rápido, ou seja, vai potencializar o seu desenvolvimento aí, o seu conhecimento em fundos imobiliários, isso por um valor praticamente irrisório, né? R$ 4,99. Então, e ainda você vai estar fortalecendo o canal. E tem vários outros benefícios para quem é membro, tá? Tem planilha exclusiva de fundo imobiliário, tem participação aqui no canal em quadros que os membros são prioridades, né? E vários outros benefícios. Vai estar o link aqui embaixo para você clicar em ser membro. Vai estar aqui também, por aqui embaixo, o botãozinho de ser membro, né? Às vezes no iPhone não aparece o botão, mas o link sempre dá certo em todas as ocasiões. Você clicar aí, R$ 4,99 por um investimento que você vai fazer, que vai ter um retorno de conhecimento excelente para você. E você vai ganhar tempo também. Você vai estar se posicionando rapidamente no mercado, né? Não dá nem para comprar, bem dizer, uma cota, né? As cotas ali dos fundos base 10 ali, a metade, né? É o troco de uma cerveja. A cerveja, você vai dividir a cerveja de R$ 12, R$ 14, não dá nem metade da cerveja, os R$ 4,99, né? Aqui a gente tem os percentuais alocados, como a gente estava vendo, tem muita operação voltada para residencial e pulverizadas, né? Operações com múltiplos devedores dentro desses contratos, como por exemplo aqui da MRV, tá? O foco dele é justamente esse, o residencial pulverizado, né? A questão das obras, né? Onde ele vai estar mais à frente, tem bastante experiência. As taxas médias, a gente vê que são taxas médias relativamente altas, a gente vai olhar isso também no detalhe à frente. E a gente sempre olha operações que venham apresentando problema em outros fundos, mas até então dele segue tranquila. Até então, né? Aqui a gente tem o caixa do ativo, ok? 18,59, quase 19% de posição de caixa atualmente. Isso num cenário que a gente está hoje, né? Muita coisa ali no fundo do poço. Pode ser um grande diferencial, né? Essas aquisições bem feitas pode trazer um retorno bem grande para o fundo no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo, né? Com cotas que ele pode comprar e vender, operações que ele pode comprar e vender, caso futuro aí a Selic baixando, essas operações sendo reavaliadas, enfim. De FIIs aqui, um dos bem conhecidos, a maior posição do Valora, né? O VGIR. Aqui à frente a gente tem mais números, a gente tem a taxa média de PCA mais 10,59, pegando já na marcação a mercado, CDI mais 4,14, sendo a inflação o principal com 81%, ou seja, um fundo com taxas médias high yields, né? Fundos com taxas agressivas, ok? Aqui a gente tem 95% do fundo alocado em crise, né? O restante aí que a gente já viu em números. CDI representando 18% do fundo. A gente tem por região, por segmento, né? A gente vê aqui residencial e pulverizado, né, são as principais. O comercial também tem, né, um percentual considerável. Está bem distribuído nesses 3 segmentos. E aqui por originação, né? 72% das operações são de originação própria, né? O que traz um pouco mais ali, digamos, um pouco de conforto, né? Tendo em vista que são operações já conhecidas, né? Ele até cita que ele segue com essa estratégia de alocar nessas operações, tendo em vista ser mais viável, né? Em encontrar melhores oportunidades de risco e retorno. Vai falar também da região sudeste, que essa posição maior lá deve-se ao fato dele ter mais experiência, né, e conhecimento nessa região, ok? E também vai falar sobre os CRIs, né, que possuem maior garantia relacionada a empreendimentos, no caso voltados aí para setor residencial pulverizado, como eu já falei, a qual eles têm mais vasta experiência, ok? E aqui já entra no detalhamento das operações. Novamente aí convido você a ser membro, né? R$ 4,99, link na descrição
ou então o botãozinho aí embaixo da tela. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!